Tá. O som dele tá ok, Rogério? Tá ok. Tá gravando já? Então, oficialmente, boa noite. Sejam bem-vindos e parabéns por terem chegado, né? Nessa noite em que a gente está passando aí por um período ainda conturbado, ainda está faltando combustível, tá? Mas vocês conseguiram superar as barreiras e os obstáculos e estão aqui compartilhando esse momento precioso com a gente. É uma alegria muito grande a gente estar recebendo o Luciano, que é amigo antigo do caminho, né? Para um lançamento tão nobre quanto mais essa tradução do livro do Mestre Ma, né? O Caminho da Imortalidade, que o Luciano traduziu direto do chinês para o português, acrescentando todos os seus comentários e notas que vão esclarecer ainda mais para a gente o sentido dessa obra preciosa. Tá? Eu não vou apresentar o Luciano, porque ele próprio vai se apresentar, vai falar um pouquinho, tá bom? E tenho certeza que a gente vai ter uns bons momentos agora com a apresentação que ele vai fazer para a gente dele próprio do livro e depois também lendo o livro, tá bom? Então, bem-vindo, Luciano. Obrigado. Agradecer inicialmente aí ao Wagner, né, pela oportunidade de ter aberto as portas para a gente poder fazer esse lançamento aqui em São Paulo também. E agradecer também a presença de todos vocês, né? E sempre que o público é heterogêneo, a gente tem que falar de uma forma que seja acessível para todo mundo, tá? Então eu vou começar falando um pouquinho sobre o taoísmo. E aí depois que eu falar um pouquinho sobre o taoísmo, a gente vai dar continuidade, eu vou falar como o caminho da imortalidade se insere dentro do taoísmo e assim a gente vai evoluindo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ficar à vontade. É uma conversa, um bate-papo tranquilo, informal. Então, o taoísmo, né, ele é uma tradição espiritual que teve origem na China há cerca de 4.700 anos atrás. E desde então, ao longo de todo esse tempo, se tornou um sistema complexo, né, sem paralelo no Ocidente. Por que não existe paralelo no Ocidente? Porque ele é um conjunto, né, de vários conhecimentos que estão todos conectados, mas que no Ocidente a gente considera que eles são fragmentados. Então o taoísmo ele consegue, desde sua concepção da sua origem, ser uma tradição espiritual holística. Então os mais diferentes conhecimentos que você possa imaginar, desde conhecimentos mais científicos, como a própria medicina tradicional chinesa, passando por artes marciais como o Tai Chi Chuan, passando por astronomia, astrologia, poesia, caligrafia, os mais diferentes aspectos do conhecimento humano, filosofia, espiritualidade, religião, ritos e cerimônias. Todas essas parcelas que compõem esse grande conjunto, elas têm algo em comum, têm uma raiz comum, que são fundamentos, são um pequeno número de princípios e parâmetros que, através desses fundamentos, você consegue explicar cada parcela desse conhecimento que, a princípio, para a gente ocidental, são distintos, mas que para o taoísmo eles têm todos eles uma origem comum, que são esses pequenos fundamentos que conseguem explicar toda essa diversidade de conhecimentos. Então isso é uma coisa muito interessante, não existe paralelo no Ocidente, e isso me fascinou muito quando eu tive o primeiro contato com o taoísmo, né? Porque o taoísmo ele é tão grande que ele pode fascinar as pessoas de maneiras distintas. No meu caso, me fascinou muito pela prática do Tai Chi Chuan, por procurar entender o que estava ocorrendo quando eu praticava Tai Chi Chuan. A partir daí eu cheguei na medicina tradicional chinesa para poder entender um pouquinho mais a fisiologia da medicina chinesa e o que estava acontecendo quando eu praticava o Tai Chi. E aí eu fui me aprofundando e fui me encantando por essa questão que eu acho que é muito interessante, comparado a tudo que a gente desenvolveu em termos de conhecimento, em termos de ciência no Ocidente, que é uma fragmentação muito grande, onde as coisas não têm relação. Então, isso daí me fascinou muito. A minha formação toda é de ciência exata, eu sou engenheiro químico,
Em 1975 teve um livro que é um clássico, que é o Tal da Física, o nome, do físico que se chama Fritjof Capra. Esse livro ele faz um paralelismo entre o misticismo oriental e as tradições espirituais, o misticismo oriental, as suas tradições espirituais e a física moderna. Né? E um dos capítulos é inteiramente dedicado ao paralelismo que existe entre o taoísmo, a cosmovisão taoísta e a física moderna. Então isso foi uma coisa também que me fascinou muito, né? Um conhecimento tão milenar, né? Que hoje, só através de um outro caminho, um caminho muito mais racional do que um caminho de percepção e de revelação, os nossos físicos de 100 anos para cá começaram a entender como é que surgiu o nosso universo, e isso já existia, esse entendimento dentro do taoísmo há milhares de anos. Né? Então esse livro é um livro interessante, ele aborda todo esse aspecto da teoria do vazio, do yin, do yang, o tai chi, e como isso pode ser feito um paralelo para todo o conhecimento que existe hoje da física moderna. Né? Recentemente, com a morte desse cientista, o Stephen Hawking, né? Ele deixou um último artigo, e esse artigo fala de uma concepção nova, que não é só um universo, de fato são vários universos. Né? Isso também já existia dentro da tradição taoísta, esse conhecimento. Né? Não é só um universo, a forma como esse universo se forma, e depois como ele deixa de existir, a questão do tempo não ser um tempo linear, sequencial, de fato presente, passado e futuro se confundem, e tudo isso hoje é como se fossem novas descobertas, mas de fato elas já existiam como um conhecimento milenar. Né? Então esse é um aspecto muito interessante do taoísmo. O taoísmo é muito rico, é muito variado, mas no caso desse livro aqui, especificamente, ele trata do ponto que é considerado o ponto central da tradição espiritual taoísta, que é a transformação pessoal, é a sua transformação espiritual, sua transformação pessoal, e é exatamente o caminho da imortalidade, que é esse centro, que é o ponto nevrálgico, que faz sentido para todo esse desabrochar a partir desse única raiz, desse único tronco, de todas essas ramificações que você pode encontrar no taoísmo. Então eu fiz questão de traduzir esse livro exatamente por ele ser o ponto central da proposta taoísta de transformação espiritual, que depende do seu trabalho e da sua dedicação. Então esse livro é assim que ele se insere dentro do taoísmo como um todo. Né? E esse livro, né, é um livro que eu conheci em 1991. Né? Eu comecei rapidamente, né, para fazer um histórico, eu comecei a praticar Tai Chi em 89, e a partir do Tai Chi eu me interessei na medicina tradicional chinesa, e foi assim que eu cheguei na Sociedade Taoísta do Brasil, que tinha sido fundada em 91. Eu cheguei exatamente quando a Sociedade Taoísta foi fundada, e eu comecei a estudar medicina chinesa, e a partir desse contato com a Sociedade Taoísta eu conheci o Cheng, que foi o fundador da Sociedade Taoísta, e aí comecei a fazer cursos de meditação, passei a praticar Tai Chi, que eu fazia em outro lugar lá, e assim eu fui me envolvendo com a Sociedade Taoísta, né? Então, e esse livro, o Cheng, esse livro foi escrito pelo mestre do Cheng, que era o Mestre Ma. E esse livro ele foi escrito pelo Mestre Ma em 1954. Em 1956, o Mestre Ma disponibilizou esse livro só para os discípulos dele. Em 1991, o Mestre Ma decidiu publicar esse livro. E foi no mesmo ano que o Cheng traduziu e publicou aqui no Brasil também esse livro, com o título de Alquimia Taoísta. O Cheng, isso é uma característica que diferencia as duas traduções. Né? Eu traduzi da forma exatamente como está escrito. O que está escrito aqui, o caminho da imortalidade, registro de perguntas e respostas, é exatamente o que está escrito em chinês. O Cheng ele não teve vamos dizer assim, esse rigor acadêmico de querer fazer uma tradução rigorosa. Ele traduziu do jeito que ele acreditava que era o jeito que ia atingir mais as pessoas. Então, o termo alquimia taoísta, na concepção dele na época, era um termo que
era mais adequado, apesar de não ser a tradução exata, do que a tradução exata. E a tradução dele tem essa característica. A minha tradução, até para poder dar uma colaboração diferente, ela procurou unir todo o conhecimento que eu tenho por ser da tradição taoísta, por ser iniciado e ter acesso a esses conhecimentos, e todo o conhecimento acadêmico que eu também tenho, e fiz uma tradução que, a princípio, atende públicos distintos. Desde um professor da USP, que é quase um sinólogo, né? Apesar de não ter um curso formal como existe no exterior, com mestrado, doutorado de sinólogos, mas ele pode atender tanto um sinólogo como um iniciado ou um leigo. Eu tentei fazer a tradução nesse sentido, né? Então, o livro ele fala basicamente de uma técnica de meditação. Mas a técnica de meditação é tão simples que não daria para fazer um livro, né? A técnica de meditação é muito simples, né? Você simplesmente tem que voltar a sua atenção para a sua respiração. Não tem nada mais além disso. Não? Você volta a sua atenção, a sua mente, a sua consciência para a sua respiração. É só isso. A técnica é muito simples. Então, por que tem um livro sobre isso, né? Porque o livro ele resolveu apresentar todo o processo que vai se passar conforme você for praticando essa técnica. Não? Então, essa parte que é importante, que só pode ser escrita por alguém que vivenciou aquilo. Isso não pode ser escrito por alguém que vai teorizar sobre aquilo. O mestre Ma, ele vivenciou todo esse processo. Na época que eu encontrei com o mestre Ma, eu tive com ele em 2000, lá em Taiwan. Naquela época ele era considerado o mestre de maior desenvolvimento, nível de desenvolvimento espiritual na China. Então era um mestre que tinha conseguido se realizar espiritualmente e tinha passado por todas essas etapas. Então ele poderia escrever sobre essas etapas. Então esse livro, de fato, ele fala de vários aspectos, né? Ele fala das grandes dúvidas do ser humano, né? Da onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou. E fala como você consegue se libertar dessa questão de você estar num ciclo eterno de retorno, em que você vive, morre, vive novamente, e o livro trata disso, né? Dessa técnica de desenvolvimento espiritual, que em sua realização final você pode superar essa condição de prisioneiro desse ciclo interminável de retorno. Então, o que é interessante nesse livro é exatamente isso, é você perceber de uma forma didática todo o caminho que você tem que percorrer para você alcançar essa condição, né? E isso é muito diferente do que as pessoas costumam vender no Ocidente como técnica de meditação, né? Porque, normalmente, apesar de ter seu valor, eu acho que divulga a questão da meditação, mas as pessoas acabam associando a técnica de meditação a algum benefício pessoal que, de fato, é secundário, ele não tem importância nenhuma, né? Então, a pessoa dá um curso de meditação para executivos, né? Para eles terem mais lucidez e tomarem decisões melhores, né? Isso não é o objetivo real da meditação. O objetivo real da meditação é o que a gente procurou colocar aqui na capa do livro, né? A gente elaborou essa frase aqui, né? É o aperfeiçoamento do ser humano através da percepção da sua natureza original. O restante são efeitos secundários, é consequência. E o que a gente percebe muito em determinados livros, em determinadas instituições que divulgam a meditação, eles se prendem aos efeitos secundários, quando, de fato, o objetivo principal da meditação é esse aprimoramento do ser humano, e não um objetivo secundário de você ter mais inspiração, de você ter mais lucidez. Isso são coisas que vão ocorrer naturalmente. Então, esse livro ele se diferencia bastante de outras obras mais modernas e mais recentes, que tem um outro enfoque. Esse livro também ele tem um enfoque que esse tipo de técnica, né, você tem assim dezenas, talvez centenas de livros já publicados sobre técnicas de meditação taoísta, né?
Só que muitos desses livros, eles usam uma linguagem que é muito hermética. Esse livro ele ainda tem uma linguagem hermética, mas o mestre Mar, quando escreveu esse livro, ele procurou polir o que ele estava tentando passar de forma que ele usasse o menos possível linguagens simbólicas. Mas ainda assim tem muitos conceitos. Então, quando eu fiz essa tradução, qual foi o objetivo, né? Primeiro, ao ler a tradução, tem várias notas, tem mais de 300 notas. Então, a ideia é, conforme você for lendo, quando você encontrar uma nota, e isso foi uma dificuldade com a editora, né? Porque um livro, as notas ficam ou no rodapé ou ficam ao final do livro. E eu não queria dessa forma. Eu queria que as notas ficassem imediatamente após o texto traduzido, para a pessoa ter acesso imediato. Porque a ideia da nota é que, apesar de você não ser versado nem no mandarim, nem no taoísmo, ela te passe a percepção de alguém que está lendo e que é versado no taoísmo, tem conhecimento profundo do taoísmo e também do idioma. Então, a ideia é você ler a tradução acompanhado das notas para você ter esse sentimento, tentar passar essa percepção, que não é uma leitura simples e única. O chinês é uma língua muito rica, então a gente tenta passar isso. Então tem notas técnicas, tem notas que tentam explicar o significado de ditados que estão ali e que precisam ser entendidos na sua profundidade. Então tem toda essa parte que busca dar esse acesso a um sentimento ao ler o livro que é diferente de pura e simplesmente ler uma tradução direta. E além disso, eu incorporei comentários, porque mesmo depois da tradução e das notas, quando eu apresentei o trabalho para o Hamilton, que é o presidente da Sociedade Taoísta lá no Rio, o Hamilton falou: Luciano, eu acho que o trabalho está bem legal, traz uma colaboração diferente do que a tradução anterior, mas está faltando alguma coisa ainda, que seriam comentários seus pessoais, bem mais simples ainda do que as explicações do Mestre Ma, para que as pessoas tenham pelo menos um direcionamento dentro do texto, né? Que é um texto que, se você não conseguir fluir, você vai acabar desistindo de ler o texto, pela complexidade ou pelo fato de ser muito distante do que a gente conhece, do que é a nossa rotina, em termos de raciocínio, em termos do que seria um desenvolvimento espiritual. E aí eu voltei e fiz esses comentários, né? Então, esses comentários, eles, por si só, eles já conseguem mostrar para você mais ou menos como é que é todo esse desencadeamento. E tem uma amiga nossa, ela foi até minha professora quando eu fiz o curso de medicina tradicional chinesa, ela estuda muito o taoísmo, e ela leu o livro e ela falou comigo: Luciano, achei muito legal a ideia de ter essas notas e de ter os comentários, e eu estou fazendo o exercício de ler o livro pensando numa pessoa que não tenha conhecimento nenhum e está lendo esse livro pela primeira vez. Ela não conhece taoísmo, ela não conhece a cultura chinesa, não conhece mandarim, ela nunca se envolveu com questões de desenvolvimento espiritual. Aí eu estou tentando ler esse livro me colocando no lugar dessa pessoa. E eu dou a seguinte sugestão: a pessoa lê primeiro o seu comentário, depois ela lê o texto acompanhado das notas e ao final ela lê o comentário de novo. Eu acho que assim foi a dica dela, né? Uma pessoa que é estudiosa, e ela achou que dessa forma as pessoas vão conseguir se encontrar mais no livro. Então eu achei que essa dica dela foi bastante interessante. É a Andréia, né? Para quem conhece. A Andréia foi minha professora quando eu fiz o curso de medicina tradicional chinesa, e ela sempre colaborou muito na nossa formação. Ela era o braço direito do Shen, e ela deu essa dica assim que eu acho que realmente faz sentido, porque você lendo o comentário primeiro, o comentário é muito simples, né? Então quebra aquela questão do texto ser mais complexo, né? E lá no Rio, quando teve o lançamento do livro, foi dia 8 de maio agora, né?
eu fiquei pensando, como é que eu vou explicar para o pessoal, né, a forma de se aproximar desse livro, né? Além da questão técnica de como lê-lo, né? Ler primeiro o comentário, depois ler a tradução com as notas, volta ao comentário. Tem uma outra questão que é importante, como é que eu vou me aproximar desse livro, né? Aí eu fiquei pensando, aí eu achei um exemplo, que foi o seguinte, é uma música do Djavan. É uma música que tem um trecho que fala: açaí, guardiã, zum de besouro, imã, branca é a tez da manhã. Você ouve essa música, ainda mais cantada pelo Djavan, né? Aquilo é muito bonito, né? Você percebe que tem uma afinidade com aquilo, tem uma beleza ali naquela, tem uma poesia ali, né? Mas se você parar e for ler só com a sua razão, né? Açaí, guardiã, zum de besouro, imã, branca é a tez da manhã, você não entende nada, né? Então esse livro, se você ler ele só com a sua razão, provavelmente você vai ter dificuldade de entendê-lo. Então você tem que ir além da razão, você tem que deixar perceber o que esse texto está falando e deixar que esse texto toque seu coração, toque a sua alma. Porque, de fato, tudo que o mestre explicou aqui, com palavras, está limitado pela nossa linguagem. Essa limitação de linguagem impede que você tenha a percepção real de todo esse processo. Então é muito importante que você leia o livro, mas que você pratique. Você nunca vai conseguir entender 100% esse texto se você não praticar. Porque a prática ela vai trazer para você a percepção daquelas colocações que são feitas do desenrolar de todo esse processo. Então essa é mais uma dica que a gente deixa aí sobre o livro, né? Então, como eu comentei, é um livro que muitas pessoas consideram que são da área, né? Está me dando... Obrigado. Muitas pessoas da área consideram esse livro muito simples. Mas isso não desmerece de forma alguma esse livro. Esse, de fato, enaltece esse livro, né? Esse livro, para uma pessoa leiga, ele é complexo. Para uma pessoa da área de alquimia, ele pode ser um livro simples. Mas, de fato, é isso que é o grande valor desse livro, né? E foi escrito por um mestre. Esse mestre, eu estava até comentando com o Wagner antes da gente começar, né? Quando eu tive com ele, eu procurei colocar uma pequena biografia dele, né? Mestre Maia, ele escreveu 23 livros além desse. Então, ele, além de ser um mestre de desenvolvimento espiritual muito elevado, ele é uma pessoa que se dedicou muito ao ensino do taoísmo. Ele foi o professor titular da cadeira de meditação do China Taoism Institute, que foi onde eu, o Wagner e o Hamilton estivemos para ter o reconhecimento do taoísmo no Brasil. Então, ele era uma pessoa que tinha um nível de conhecimento sobre essa prática e sobre a parte teórica dessa prática muito grande. Então, a gente considera uma obra preciosa, apesar de simples. E aí o pessoal às vezes fica me perguntando, mas você vai traduzir só esse livro do Mestre Ma, né? Ele escreveu outros 23, né? A gente ainda tem que processar muito esse livro, né? Mas ele tem vários outros livros bastante interessantes, tá? Inclusive o último que ele escreveu em 2000. Então é o livro mais recente dele. Esse livro o nome é Trilhando o Grande Caminho. É um livro que ele consegue ser ainda bem mais simples que esse. Porque ele fala... ele não fala tão tecnicamente, com tantos símbolos, com tanta complexidade, com tantos conhecimentos que você tem que ter muito variados sobre o taoísmo para conseguir ler um texto que normalmente você encontra sobre alquimia, tá? Então é um texto muito mais de modo de vida, é muito mais de cultivo, né? O que você faz para cultivar esse processo
ou essa condição meditativa na sua rotina, né? Além daqueles, cada um com a sua possibilidade, daqueles 10 minutos, daquela meia hora, ou daquela 1 hora que você reserva de 24 horas no dia, para você sentar e aplicar a técnica, que é muito simples, que é só você voltar a sua atenção para a sua respiração. Além disso, como é que você mantém isso no restante do seu dia a dia, né? Como é que você cultiva essa condição, vamos dizer, meditativa, né? Você pode estar em processo meditativo lavando louça. Você pode estar em processo meditativo fazendo coisas simples da rotina do dia a dia. De fato, a gente busca de forma intencional isso, mas conforme você vai evoluindo na técnica, você vai incorporando de alguma forma essa condição meditativa em cada atividade da sua rotina. E o que seria isso? Seria você não ficar vivendo como a gente vive, disperso, né? Pensando em várias coisas ao mesmo tempo, toda hora lembrando do passado, projetando o futuro. Seria a cada momento da sua vida você viver intensamente aquela condição que você está vivendo ali, sem projetar para o futuro, nem ficar lembrando do passado. Então, essa busca desse processo meditativo contínuo, que vem naturalmente através da realização nessa técnica, você pode usufruir disso desde o início, quando você está tentando iniciar a sua prática de meditação, né? Então, esse último livro dele, que eu estou pensando se é esse que eu vou traduzir ou não, é um livro muito mais nesse sentido, né? Trilhando o grande caminho, assim, mais na rotina da sua vida, do que falando de uma técnica de você ficar sentado numa determinada postura meditando. Então, é uma das opções, né? Agora, voltando a esse livro, né? Porque o próximo ainda vai demorar, né? Mas é como todo mundo pergunta, eu comento, né? Esse livro aqui, ele tem vários aspectos interessantes, porque ao falar sobre o que acontece ao você aplicar essa técnica de meditação, você acaba abrangendo vários aspectos do taoísmo, que vão além da meditação. Então, aqui nos comentários, você vai ver que foram muito importantes trazer determinados conceitos que têm a ver com a cosmovisão taoísta, que tem a ver com a filosofia taoísta, que tem a ver não só com a questão da técnica em si, mostrando que o taoísmo é esse grande todo onde as coisas de fato estão interconectadas. Você não consegue separar as coisas. As coisas têm uma interdependência natural. Então, isso é interessante também quando vocês forem ler esse livro. E o Mestre Ma, de uma forma menos simples, ele também coloca isso no texto, né? Essa questão do taoísmo ser muito abrangente, né? E um outro aspecto que é interessante é que esse livro, ele abre uma possibilidade, como eu comentei, que até então as pessoas no Ocidente não tinham, né? Porque, como eu comentei, esse livro foi escrito em 54, em 56 ele foi disponibilizado só para os discípulos dele. E assim ficou até 1991, quando ele resolveu publicar esse livro e tornar essa informação pública. Então, uma das coisas que a gente teve cuidado, antes de decidir publicar esse livro, foi pedir autorização lá na China, para o China Taoism Institute, se a gente poderia, porque o Mestre Ma já faleceu, né, se a gente poderia publicar esse livro, por questões de copyright, etc. Então, eles autorizaram a gente a divulgar a palavra do Mestre Ma, não só através desse livro, como através de outros livros que alguém possa querer traduzir, porque para eles o momento que a gente vive, as circunstâncias que a gente vive, são muito propícias para que esse tipo de conhecimento seja divulgado, que as pessoas possam se beneficiar desse conhecimento. Então, eu acho que é uma oportunidade única que a gente tem, né? A gente tem a primeira tradução do Sheng, Alquimia Taoísta, a gente tem a reedição dessa tradução, tem essa tradução nova agora, tem uma mestra que costuma vir aqui
uma vez por ano, né, a Evo Long, que também está dando uma aula interpretando o texto original. Na época, quando eu estudei esse livro, né, a ponto de decidir pela tradução dele, eu tinha a minha professora de mandarim que me ajudava, tinha o nosso mestre na China, de quando a gente esteve lá em 2006, que eu consultei ele. Eu tive sorte na época, procurando na internet, eu encontrei um fórum de sacerdotes taoístas na China. E eles me deram abertura e eu troquei muita informação com eles. Então, eles também me auxiliaram muito. Então, eu fiz esse trabalho de tentar decifrar os detalhes que, quando eu li, eu não tinha entendido, para poder trazer essa informação disponibilizada para as pessoas. Então, esse livro ele reúne todas essas... Não é só conhecimento meu próprio, por eu estudar o taoísmo desde 89. Várias pessoas colaboraram. E ele reúne todo esse conhecimento para tentar trazer a melhor explicação possível sobre essa obra, né? Então, basicamente, essa que é a história do livro, né? E a gente podia interagir um pouco, se vocês tivessem alguma pergunta, alguma curiosidade sobre o livro. Eu não queria te parabenizar Obrigado. pelo caminho. Eu também sou apaixonada pela China e muito começou quando eu conheci o Wagner, conheci a Sociedade Taoísta. Eu acabei de retornar da China, passei no ano passado 4 meses lá e concordo contigo sobre a não complexidade da língua. Eu não falo chinês e eu me virei, eu não sei, tipo, aconteceu. Quando você se abre, as coisas acontecem com palavras-chave, claro. E quando nada dava certo, o aplicativo também funciona. Né? Hoje em dia ajuda muito. Então, é possível, e é um orgulho, com certeza eles devem estar muito felizes de ver um brasileiro traduzindo uma obra original chinesa, que deve ser uma complexidade. Você falou que o seu caminho começou em 89, eu fiquei muito curiosa pelo seu caminho, porque eu acho que quando você fala do seu livro, há uma bibliografia vasta, então o teu diferencial é você, é o seu caminho, porque eu li um texto assim, não importa, não tem, a gente tem o Tao Te Ching, tem alguns livros, mas cada um vai ter o seu caminho, a sua percepção, a sua prática. Então, eu não sou você, você não é Jesus, você não é Buda, cada um tem o seu caminho e as suas percepções. Então, acho que isso é um grande diferencial do seu livro, deve ser. Então, você focar nisso, e que bom que o teu mestre Milton te sugeriu isso, vai ser o seu diferencial, com certeza. Esse livro pegando carona que você comentou, né? Ele é um livro que, lá na China, você tem, por exemplo, um sacerdote taoísta, né? E você tinha, por exemplo, um mestre leigo, que a gente chama. O mestre Ma, ele era um mestre leigo. Então, na China é comum, né? Toda pessoa, como já foi há 100 anos atrás aqui no Brasil, né? Toda pessoa tem um altar em casa, eles cultuam muito antepassado. O mestre Ma tinha um altar, mas ele era considerado um mestre leigo. Inclusive, lá na última página, tem uma foto minha com ele, em frente ao altar da casa dele. Né? Mas ele é considerado um mestre leigo. Então, o que é interessante nesse livro, apesar de ser um tratado taoísta, um texto taoísta de desenvolvimento espiritual, é que é uma prática de desenvolvimento espiritual que não está necessariamente atrelada a uma questão religiosa do taoísmo. Qualquer pessoa, de qualquer religião, ou que não tenha religião nenhuma, ela pode praticar essa técnica. Então, ela é uma técnica e é uma proposta de desenvolvimento espiritual que transcende a questão das instituições religiosas. Então, isso daí é um aspecto bem interessante. Na minha percepção, que eu acho que eu passei muito pouco tempo, mas foi o que eu senti, eu perguntava para as pessoas se vocês tinham religião, e a maioria é comum aqui, não é comum lá. Não tenho. Mas eu vi o taoísmo interno, sabe? Como você falou assim, é muito além. Claro, assim, você pergunta aqui, pessoas têm preconceito e falam assim, não tem religião. Tem medo de falar sou ateu. E lá não acredito em Deus. De fato, outra coisa, por isso que é bom interagir. Esse também é que eu acho bem interessante, é que essa questão do preconceito em relação ao que é religião, que existe muito forte aqui no Ocidente, lá não existe. Não. Né?
E eu estava no outro dia, hoje em dia existem muitos cursos online, né? Eu gosto de um site que o nome é EDX, depois vocês podem procurar. Tem cursos sobre os assuntos que você imaginar. Eu estou fazendo um curso atualmente online, que é com um professor da Universidade de Harvard. Ele é um especialista em cultura chinesa. Então ele estava explicando o seguinte, religião como pensamento religioso e filosofia, até o iluminismo, mesmo no Ocidente, estavam juntos. Né? Foi uma decisão que foi tomada no iluminismo de se criar uma ética que não fosse religiosa, mas isso não ocorreu no Oriente. No Oriente, não é nem só entre religião e espiritualidade, é entre muito mais coisas, como eu expliquei. Mas religião e espiritualidade estão unidas, não tem que haver separação, como houve aqui, por definição no iluminismo. Entendeu? Aí aqui começou a ter valor a ética, a filosofia. Isso é grandioso, né? Uma pessoa que estuda ética, filosofia. Mas uma pessoa que estuda o pensamento religioso, existe preconceito, não tem valor. Né? Então isso é uma coisa que foi, vamos dizer assim, quase por definição, que foi criada na época do iluminismo, mas que no Oriente isso não aconteceu. Então a religião e a filosofia, de fato, elas se confundem. Mas para o Ocidente é difícil, tanto é que o Ocidente definiu que existem, vamos dizer assim, dois taoísmos, entre aspas. Em chinês você tem o Dao Jia, que é o pensamento filosófico, e tem a parte religiosa, que é o Dao Jiao. Mas isso não foi o taoísta que definiu isso. O taoísmo é taoísmo, é um todo, como eu já falei várias vezes. Mas para o Ocidente, que gosta de fragmentar e compartimentar, ele, por exemplo, se você falar para um chinês que você estuda Dao Jia, ele vai te encarar de uma forma. Se você falar para ele que você segue Dao Jiao, ele te encara de outra forma. Até mesmo o chinês já tem o preconceito que foi incutido na cabeça deles pelo Ocidente. O que é filosofia tem valor, o que é religioso não tem. E isso Dao Jiao é o religioso. Dao Jiao é religioso. Dao Jiao não tinha. O Dao Jia é a parte filosófica, o pensamento filosófico do taoísmo. Assim que está dividido, inclusive pelos acadêmicos. Então, e aí você vê que isso não é da tradição taoísta, isso não é natural da cultura chinesa. Isso é por causa da revolução, não? Da revolução Por causa da revolução cultural? Essa separação? Talvez um pouco. Eu acho que é mais influência do Ocidente, em termos de pensamento. Porque durante a revolução cultural não se tinha. Onde eu quero chegar assim, que para eles não importa, o que eu senti não importa, porque é tão profundo, é uma coisa tão deles que não é tempo. Ué, o que eu tenho que fazer? Tem que pôr roupa? Ah, tem que pôr roupa, bebo água quente, tem que fazer tai chi, faço tai chi, estou em comunidade. E quando eu explico, eu queria só chamar a atenção nessa palestra, de não menosprezar a palavra simples, porque é exatamente o que eu busco aqui, o que o Wagner sempre enfoca. Quando alguém pergunta o que é taoísmo, eu falo assim, observação da natureza, um leigo e pronto. E ter orgulho de mostrar um tautetinho pequeno do tamanho desse livrinho, eu falo assim, é isso, não complica. Onde eu trabalho tinha uma pessoa que sempre falava para orientar, ele era um gerente, né, que orientava várias pessoas, ele sempre dizia, o simples é bonito. Né, ele dizia isso para as pessoas, que às vezes as pessoas dão valor àquilo que é complexo. Né? E não necessariamente o que é complexo tem conteúdo. Né? Possivelmente a leitura vai ser muito fluida, sabe? Porque complexo tá bom, chega já de complexo. E aí eu fiquei também curiosa pelo seu caminho, né? O Wagner falou que não ia te apresentar porque você ia se apresentar. Aí você não se apresentou em essência, você deu algumas pinceladas. Rapidamente contei um pouco da história. Queria saber se você fez a transição, largou totalmente a engenharia? Não, porque no taoísmo... Só mais uma pergunta. Como a tua família encarou isso? Não, porque eu digo, por mim, eu não quero mais, eu já tirei uma licença do trabalho para fazer esse mochilão. Larguei, assim, desde que eu comecei aqui, consegui muito desapego, gastar muito menos dinheiro, economizar, e por isso fiz essa viagem. O meu irmão me provocou, quando o taoísmo vai entrar na tua vida? Eu já morava no centro há algum tempo, mas não abandonava o meu carro.
Aí quando meu irmão me perguntou isso, eu falei, putz, é bonitinho, né? Hipster, taoísta, descoladinha, mas nunca vendi meu carro. Eu falei, não preciso de carro. Vendi meu carro, fui pra China, fui pra Europa. Tô de volta aqui, o Wagner acompanhou meus e-mails. E é isso, é simples. É assim, é de verdade. Eu saí do livro, é pra prática, e os mestres chineses falam, vá pra prática. Então, te respondendo, em todo esse meu processo, que já tem muitos anos, né, eu passei por uma fase que foi muito difícil para mim no trabalho, porque foi um momento em que as coisas que eu fazia no meu trabalho não eram as coisas que mais me enriqueciam, como as coisas que eu fazia relacionadas ao taoísmo. E isso me incomodava muito, eu ficava aquelas 8, 9 horas lá, contando com a hora do almoço, né, incomodado, né, como se eu estivesse desperdiçando meu tempo, quando eu poderia estar fazendo coisas que me preenchiam muito mais, né? Mas eu dependia daquilo por questões financeiras, por questões práticas, e eu fui passando por todo esse processo, e hoje eu continuo trabalhando lá, eu já trabalho lá, estava comentando quando o pessoal chegou, há 31 anos e meio que eu estou lá na empresa. E eu me sinto muito bem lá na empresa, eu consigo conciliar muito bem o taoísmo com a minha atividade. Então, que numa época do meu processo de desenvolvimento parecia ser antagônico, de fato hoje não é e não me incomoda e me nutre tanto quanto a prática taoísta. Porque eu aprendi que ao exercer aquela atividade, eu estou de alguma forma colaborando com a nossa sociedade, com aquela atividade que eu faço, e eu tornei aquilo um cultivo também, né? Então, até aproveitar que eu trouxe uma história aqui, que é uma história que eu gosto muito, que ela tenta exemplificar exatamente como é que você transforma cada atividade que você tem na sua vida num processo de cultivo, num processo de desenvolvimento espiritual, né? E antes disso, eu vou dizer para você, eu vivi momentos de muita angústia dentro do meu escritório. Hoje eu vivo, as 8, 9 horas que eu passo lá são momentos de alegria. Eu me sinto muito bem fazendo a minha atividade, e eu consigo compreender como é que ela se encaixa dentro do todo, e eu devo muito de fato a essa atividade, né? O fato de eu ter ido para a China 3 vezes, tudo isso teve a ver também com a minha atividade que me mantém financeiramente. Então, existe uma complementação, né? E ela não me impediu em nenhum momento de fazer as coisas depois que eu gostaria de fazer. Eu consegui adaptar a minha vida. Então, dar um exemplo hoje real, né? Falando de coisas práticas, né? O Rio é um caos em termos de trânsito, talvez tão ruim como São Paulo, que antes São Paulo era famoso como o pior trânsito, eu nem sei se o Rio já ultrapassou. Tá? Então, o que eu faço? Eu fiz um acordo, porque o meu trabalho permite isso. Eu chego às 6 da manhã no meu trabalho, eu não pego trânsito nenhum. Acordo às 5, 5h30 eu chego, saio de casa, às 6 horas eu estou no trabalho. Às 3 da tarde eu posso sair, porque eu já cumpri as minhas 8 horas. Às 3 da tarde eu chego às 3h40 em casa. E eu tenho até às 10 da noite para fazer tudo que eu gosto. Então é uma questão de você conseguir se adaptar também. E você passar a não sentir aquilo como um peso que você está carregando. Aquilo ali passou a ser uma coisa que eu gosto de fazer, e eu adaptei aquilo para eu conseguir fazer as outras coisas que são importantes para mim também. Transformando tudo que você faz no seu dia a dia em uma forma de cultivo espiritual. Porque se você, por mais que você seja uma pessoa dedicada e você seja muito boa na técnica, se você sentar 1 hora para meditar e você medita, você é o mestre da meditação. Você consegue manter tanta atenção na sua respiração, que, como você vai ver aqui depois esse texto explica, você alcança um estado que se chama de fixação. Não existe mais atividade cerebral nenhuma, intelectual nenhuma. Sua consciência está totalmente voltada para o seu sopro. A sua respiração física deixa de existir. Você não depende mais da respiração física. E você consegue fazer isso durante 1 hora. Se as outras 23 horas você estiver totalmente desconectado disso, você vai perder. Por isso que o cultivo tem que ser nas 24 horas do dia. E aí eu gosto muito de um livro que é de um sinólogo, que o nome dele é John Blofeld.
Esse livro é de 1979. A Busca pela Imortalidade. Tem em português, tá? Eu acho que em português não sei se ainda conseguem encontrar, mas na Amazon vende a versão em inglês. Tá? The Quest for Immortality. Então, nesse livro, ele tem uma história. Eu peguei trechos dessa história. Eu usei esse texto até na minha formação no seminário de sacerdote taoísta em 96. E aí eu lembrei desse texto para poder exemplificar para as pessoas a importância do que significa você, na sua vida diária, buscar esse processo de interiorização e de cultivo espiritual. Então, vou sentar aqui só para poder ler para vocês. Não é longo, não. Tá? Então, ele diz o seguinte, e foi interessante, quando eu li essa história, eu gostei, eu já estive lá nessa montanha depois. Em Huashan, na China continental. Tá? Então, no inverno de 1935, encontrava-me perto de Huashan. Decidi explorar as imediações. O inverno no norte da China, entretanto, não é a época melhor para semelhantes aventuras. O gelo se acumula nos caminhos que bordejam precipícios e um vento cortante fustiga os penhascos nus. Não consegui chegar ao templo que coroava o pico. Quando eu fui a essa montanha, a gente caminhou 7 horas para chegar nesse pico. Huashan. É perto de Xi'an. Porque a gente fez todos os picos, né? E aí, ele não conseguiu chegar ao templo que coroava o pico, sobre um dos precipícios mais iantes do mundo. A tarde se aproximava, enchendo as veredas de neblina e obrigando-me a buscar refúgio numa pequena ermida à beira do caminho, trêmulo e faminto. Em 1 hora, além das informações sobre sua pequena comunidade de 5 reclusos e 2 criados, fiquei sabendo alguns dos fatos mais proeminentes da vida de meu anfitrião. Ao invés de corromperem a mente com as costumeiras versões de segunda mão das ideias materialistas importadas do Ocidente, tinham por modelo único os poemas maiores, os ensaios e pinturas no estilo tradicional. Após expressar minha admiração por suas obras, em termos próprios ao momento, indaguei como encontrava ele tempo para aquilo, em meio aos esforços do autoaprimoramento. Mas onde está o conflito, meu jovem senhor? Tudo o que fazemos é cultivo. Quanto ao yoga e à meditação formais, praticamo-los nas primeiras horas do dia e à noitinha. Não há regras. Portanto, nada que bloqueie ou prejudique a autossatisfação. O segredo consiste em sentir quando determinada ação é oportuna e concorde com o caminho. É uma questão de, como direi, assim, de aprender a ser. Então, essa história é uma história que eu acho muito interessante, porque o John Blofeld, que era um sinólogo, né, famoso, né, ele questiona lá a pessoa que recebeu ele, que era um mestre espiritual, como é que vocês fazem tanta coisa na rotina de vocês, como é que sobra tempo para vocês meditarem, para vocês se dedicarem ao seu caminho, né? E a resposta foi simples, de fato, tudo que eles fazem o dia inteiro é dedicação ao caminho. Depende muito da forma como você encara o que você está fazendo. Então, mais uma vez, voltando ao que eu falei, não adianta você meditar 10 minutos, meia hora, 1 hora. Essas outras 23 horas do dia, você está fazendo tudo contra. Né? Então, você tem que buscar esse aperfeiçoamento do ser humano, como falam na capa do livro, né? Através do resgate da sua natureza original. A sua natureza original, ela é uma natureza que permite essa integração completa com o todo. Não é só naquele momento. É outra história interessante, né, que era o Schengen que gostava de contar para a gente. O discípulo, ele decidiu que ele ia praticar agora de forma intensiva, né? Então ele foi e se retirou para a montanha. E ele foi praticando, ele foi evoluindo na técnica, cada vez ele estava num nível mais alto dentro da técnica, até que ele percebeu que, como efeitos secundários, ele começou a ter
percepções e poderes como se fossem mágicos. Até que um dia ele nem acreditou, mas ele percebeu que ele estava flutuando. Ele era capaz de flutuar. E aí, depois de muitos anos isolado nessa montanha, ele começou a flutuar, 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 ele ganhou altura e ele foi voando. Ele foi voando, até que ele passou pela cidade mais próxima que tinha daquela montanha onde ele estava isolado há tantos anos. E aí ele começou a observar aquela cidade, até que ele viu uma moça muito bonita. E quando ele viu aquela moça muito bonita, ele só lembra quando ele levantou do tombo que ele levou. Por que isso, né? Porque ele, de fato, ele estava se enganando naquele isolamento. E o taoísmo tem uma proposta totalmente diferente. O taoísmo propõe que você viva profundamente a vida sem ser prisioneiro da vida. Você não se isola da vida, né? Você aprende a fluir na vida. Então, eu gosto de fazer vários esportes, né? E aí, para poder falar com grupos distintos, a gente tem que buscar exemplo didático, né? Então, para você falar com um surfista, você tem que falar a linguagem do surfista, né? Então, não adianta você brigar com essa onda que está famosa agora, lá de Nazaré, em Portugal. A onda tem a altura de um prédio. Não tem como. O que adianta fazer é você saber surfar aquela onda. Então, aquela onda, na concepção taoísta, aquela onda é o grande destino. Você não tem livre-arbítrio sobre aquilo. O que você tem livre-arbítrio é a forma como você surfa. Esse é o que nós chamamos o pequeno destino. Então você pode fazer, sabendo surfar, o grande destino, fazer do pequeno destino que é o seu, o grande destino. Agora, se você quiser lutar, você não vai conseguir. Então o que você tem que fazer ao resgatar essa condição original é conseguir se integrar ao todo, saber fluir. Aí sim você vai estar vivendo cada momento da sua vida, independente da atividade que você está praticando, você vai estar, de fato, vivendo o que a gente chama um modo de vida taoísta. É saber surfar a onda e não brigar com a onda. E cada onda que vier vai ser diferente, você vai ter que se adaptar àquela onda. Então é basicamente isso, né? A proposta taoísta como desenvolvimento espiritual, ela é ao mesmo tempo muito ousada e muito simples. Não tem muito segredo, né? O desenvolvimento espiritual puro do taoísmo não tem grandes visualizações, técnicas extremamente complexas, não tem nada disso. O que tem é essa busca de você tornar essa prática, de você se encontrar uma prática cotidiana, nas coisas mais simples que você realiza e nas mais difíceis também. Às vezes são nos momentos difíceis que é difícil ser taoísta. O momento fácil é tranquilo fluir, o problema é diante das dificuldades, né? Então é claro que isso a gente está falando é racional, então, mas aqui no livro a gente explica isso, né? No início existe uma intenção, né? Você coloca uma intenção de que você vai aplicar uma técnica porque você quer melhorar como ser humano, que você quer se desenvolver espiritualmente, você vai buscar racionalmente se integrar às coisas. E tem um processo aqui, que é uma etapa que a gente chama de refinamento do eu. Esse processo, no início, ele é totalmente racional, né? Ele tem intenção nesse processo. Mas conforme você vai se aprofundando na sua técnica, e você vai passando a naturalmente ter essa disposição, ele vai perdendo essa questão de ser intencional, até o ponto que ele não é mais intencional. Aí passa a ser natural. Então, uma das coisas mais importantes para o taoísmo é que você tenha naturalidade, que aquilo seja espontâneo, não seja uma fabricação da sua razão. Mas no início, quando a gente dá o start, muitas vezes a fabricação da razão é importante. E naturalmente, lá na frente, as coisas vão se inverter. Isso vai passar a ser um processo muito mais natural para você. Tem mais alguém que... Só ela que teve dúvida? Não é dúvida, é interação, né? É o seguinte, eu acho maravilhoso um livro produzido diretamente do chinês. Parabéns. Obrigado. Por esse trabalho. Agora, maravilhoso porque se você pega uma tradução que veio de um inglês que já foi traduzido, aquilo já foi transformado.
E esse livro, traduzido por você, que conhece profundamente o taoísmo, esteve na China, conheceu o autor, eu acho que apesar de uma tradução não refletir exatamente o original, eu acho que você se aproximou muito, sabe? Por tudo o que caracterizou, por todos os antecedentes que você vivenciou antes de escrever esse livro. Obrigado. Maravilhoso saber que veio direto do chinês e por uma pessoa como você que esteve. Esse é um aspecto interessante que muitas pessoas me perguntaram, mas qual é a validade de ter outra tradução se já existe uma tradução muito boa, né? Eu acho que esse livro, ele tem a tradução do Shen, tem a minha, eu acho que ele vai ter outras ainda. Já tem. Né? Porque eu acho que cada um que traduzir esse livro, ele vai poder trazer uma colaboração diferente. Claro. Né? Então, a minha ideia, eu sou muito agradecido ao taoísmo. Eu sou muito agradecido a ter tido acesso a todas essas informações. Então, a minha ideia era poder retribuir, de alguma forma, permitindo que outras pessoas também tivessem acesso a essa informação, mas de uma forma muito mais trabalhada, muito mais simples, que conseguisse ter um resultado num tempo muito menor do que eu tive. Então a ideia é essa, eu comento com o pessoal, a ideia não é comercial, porque não faria nem sentido, né? Então, a gente atinge um público muito pequeno, entendeu? A ideia é simplesmente abrir a informação para as pessoas terem acesso a outra visão, que eu achei que é uma visão muito interessante. A proposta do taoísmo e do desenvolvimento espiritual do taoísmo, ela é muito interessante, ela difere muito das tradições religiosas do Ocidente e abre uma perspectiva que, como o mestre Mar dizia, né, que as pessoas dizem, não, mas esse nível de desenvolvimento espiritual altíssimo, né, isso não é para qualquer pessoa. Não, medo e engano. Só existe um pré-requisito para você aplicar essa técnica, como o mestre Mar dizia. Você precisa estar respirando. Fora isso, não tem nenhum outro pré-requisito. Só a vontade de evoluir espiritualmente. Então é uma técnica, pela simplicidade dela. É claro que pessoas, dependendo da fase da vida que elas estão vivendo, elas vão ter mais facilidade ou menos facilidade em diferentes aspectos dessa técnica, mas ela é viável para qualquer pessoa, basta ela estar respirando, porque a única coisa que você precisa fazer é voltar a atenção para a sua respiração. Outra coisa que as pessoas questionam, e por isso também que a gente teve a preocupação de consultar lá o nosso mestre na China, se a gente estava autorizado a publicar mais uma vez esse livro, as pessoas questionam que esse livro aqui, numa determinada etapa que vocês vão conhecer quando vocês estiverem estudando o livro, ele requer uma iniciação. Ele requer a passagem de uma chave que só é passado de mestre para discípulo oralmente. Isso é uma tradição na China. Para que serve esse livro se eu não tenho a chave? Isso é um ledo engano que as pessoas cometem, porque até você precisar da chave, esse livro já pode ter feito tanto por você, que talvez a chave apareça naturalmente para você, ou as portas se abram para alguém trazer essa chave para você, ou você encontrar essa chave como outros colegas já encontraram. Então, como vocês vão perceber, em algum momento lá na frente desse livro, vai falar uma informação que é passada do mestre para o discípulo, que é além de só voltar a consciência para o sopro, a mente para a respiração. Mas não se prenda nisso, porque essa chave, o nível mais, assim vamos dizer assim, o nível mais primário e ao mesmo tempo o nível mais importante dessa chave é o que a gente chama no taoísmo de sinceridade do centro. Então o mestre pode ter encontrado você e decidido passar essa chave para você. É um segredo, é uma tradição oral que só vai de mestre para discípulo. E você não fazer absolutamente nada com isso.
ou você fazer sem sinceridade, não vai adiantar nada. O outro que não tem a chave, de fato ele tem a chave, se ele tiver a sinceridade do centro. Então, dentro da sua própria prática, você pode descobrir a chave. E mesmo sem ter a chave, sem descobrir a chave, o nível de desenvolvimento que você vai alcançar é muito alto. Você não precisa se preocupar com isso. Então, são coisas que a gente vai conversando e a gente vai lembrando de falar sobre o livro. Né? Então, a gente, na época, várias pessoas questionaram essa tradução pelo fato de já existir outra, pelo fato de não existir a chave. Nada disso a gente considerou importante por causa disso que eu expliquei. Cada tradução traz uma colaboração diferente. De fato, se você tiver desde o início com a chave, que é a sinceridade do centro, você vai ir muito longe. Então não precisa se preocupar com essas questões. E o livro é uma tentativa, como eu já comentei, limitada pela linguagem, de explicar algo que você só pode vivenciar. Só se você praticar, só se você viver, que você vai entender. Então, existe uma linguagem metafórica que tenta ajudar o entendimento, ao mesmo tempo, às vezes complica o entendimento, porque faz com que o ocidental se distancie, porque a metáfora é muito forte. Né? A metáfora é o nascimento de um bebê. Então, esse livro, em algum momento, ele usa dessa metáfora para mostrar para você que, através dessa técnica, você pode renascer. Renascer como um ser espiritual mais desenvolvido. Então, a razão, ao ler isso, você vai tentar, com essa metáfora, com as explicações, entender isso. Mas se você não praticar isso, não viver isso, você vai ter entendido parcialmente só o que esse livro está dizendo. Por isso a brincadeira lá da música do Djavan. Você tentar ler o livro e deixar perceber o livro, ao invés de só racionalizar, querer entender integralmente o que está escrito ali, que às vezes pode ser muito complexo para quem está começando. Mais dúvidas, mais perguntas? Não sei se é 8h20, a gente tem tempo ainda. Tranquilo. Eu venho aqui, é o maior prazer de interagir com vocês, trazer a minha experiência. Hoje, quais práticas corporais, além da meditação, você faz? Então, basicamente, na minha rotina, eu faço tai chi e medito. Alimentação? Eu sou vegetariano há 25 anos e vegano há menos tempo. É porque quando o pessoal chegou no centro, a gente foi conversando, né? Tem um colega aqui de empresa que já aposentou. Aí eu comentei que eu tenho um pouco mais de 31 anos que eu trabalho no Petrobras como engenheiro químico. Aí vem a pergunta natural, né? Quantos anos você tem, né? Então eu tenho 54 anos. Aí, não é? Aí tem um colega que... Não, eu pensei que a pergunta natural é sobre a greve. Não. Aí tem um colega que fala assim, vou te ajudar, vou associar a tua idade ao livro, para poder esse livro vai vender pra caramba, porque senão aparece ter 54 anos. Mas de fato a gente estava comentando, É bom você falar na sua apresentação. a gente estava comentando o seguinte, o quanto que você está bem, 30% é da sua genética. Então as pessoas acham que uma parcela muito maior da genética não é. No máximo, a nossa ciência já concluiu que 30% é a herança genética. 70% é administrável, está na sua mão. Então, esse 70% é a maneira como se alimenta, a maneira como você respira, a maneira como você se movimenta, a maneira como você abre a sua mente para coisas legais, sem estresse. Então, toda essa composição ajuda na longevidade, apesar da técnica ajudar muito. Mas só a técnica não é suficiente. Né? Você senta para meditar, mas só come besteira, só come fritura, só come produto industrializado. Isso vai dificultar um pouquinho. Né? Então é um conjunto de coisas. É a técnica e mais um modo de vida. O taoísmo ele é uma tradição que preza muito pela liberdade.
Então, o taoísmo não exige que você seja absolutamente nada. Eu sou vegetariano ou vegano por opção minha. Né? Eu cheguei num nível que eu entendi que eu posso sentir muito prazer, existem muitos alimentos saborosos e nutritivos, sem colaborar com o sofrimento de nenhum outro ser. Mas é uma opção minha. Você pode encontrar um mestre elevado nível de desenvolvimento espiritual que é um cara. Porque do taoísmo não tem regra. O taoísmo preza pela liberdade. Mas se você pensa em saúde e longevidade, o modo de vida influencia, né? Como você perguntou. Então, o Tai Chi eu acho que é uma prática super legal, que ele integra a questão do movimento, né? Do exercício com uma respiração. Algumas pessoas consideram uma meditação em movimento. Então, eu acho que o Tai Chi é uma prática interessante. Tem muitas pessoas que não conseguem. Por exemplo, uma amiga minha, lá do trabalho, ela foi no lançamento, comprou o livro, aí foi me procurar logo em seguida. Luciano, eu sento para prestar atenção na minha respiração, aí que meu coração dispara mesmo, aí que vem um monte de coisa na minha cabeça, isso não serve para mim não. Então, as pessoas também têm que saber dosar, por exemplo, às vezes você está tão distante de uma prática que requer tanta isenção de forma, que às vezes é importante você começar por alguma prática que está mais próximo da forma. Então, alguma prática como um exercício respiratório, de Qigong, por exemplo, alguma coisa que um mantra, né? Ou um Tai Chi, e aí depois você chega num novo estágio, que aí a partir daquele estágio você consegue se aprofundar numa prática que de fato ela propõe total transcendência da forma. Então pra gente às vezes é difícil isso, mas é importante na nossa rotina. E assim, teve uma época que eu era purista, não se fazia Tai Chi, né? Nenhum outro exercício servia, né? Depois, hoje eu tenho outro entendimento. Eu faço atividade física aeróbica, que são atividades que colaboram também com o meu bem-estar físico. Então, isso não, uma coisa não elimina a outra, né? Então, o Tai Chi tem uma proposta, na hora que eu estou fazendo uma atividade aeróbica, eu estou fazendo um esporte, tem outra. E esporte é uma coisa muito interessante, porque tem determinados esportes que eles requerem uma integração muito grande com a natureza. Eu gosto desse tipo de esporte. Então, quando você consegue se integrar, por exemplo, com o vento, com o mar, de forma que você flui, naquele momento você não está pensando em nada, você só está usufruindo daquele momento, você está num processo meditativo, você está cultivando a sua essência interior. Então, são práticas que às vezes para algumas pessoas elas abrem mais a possibilidade de um início nessa questão do desenvolvimento espiritual do que uma prática como a meditação pura. É interessante isso. Antes de eu conhecer a filosofia taoísta, eu tenho muito problema de foco, dificuldade, acho que foi por isso procurando Tai Chi. E tive a oportunidade de fazer algumas aulas de surf. E quando realmente, depois de cair muitas vezes, eu consegui ficar em pé e a onda me levou, eu não sei fazer esforço. E aí, numa das primeiras aulas com o Wagner usou a metáfora do surf, de fazer a prancha na areia, de cair, não foi. E daqui a pouco flui, e foi isso, e eu achei, não, então, estou no caminho, sem saber, e não precisa saber, eu falei assim, você pode ser um taoísta sem nunca ter estudado filosofia taoísta, é isso. Pode ser, com certeza. Tem várias formas no caminho espiritual, no taoísmo, você tem várias formas de caminhar nesse caminho. Tem a forma, vamos dizer assim, você tem a forma assim, que seria a técnica formal, né, que seria a meditação, mas você tem vários outros recursos. Né? E tem aquelas pessoas que não são ligadas a nenhuma tradição espiritual, elas desconhecem que existe qualquer tipo de técnica, mas elas naturalmente estão integradas ao todo. E essas pessoas, elas têm um desenvolvimento espiritual alto também. Então tem espaço para tudo, não tem nenhuma regra rígida. Só um detalhe, o nome do autor desse livro, A Busca pela Imortalidade, é John... Não. A Busca da Imortalidade é John Blofeld.
BLO. Ele é um sinólogo famoso inglês. Ele tem vários livros. Né? E ele viveu, é interessante que ele é do início do século passado. E ele decidiu ir para a China, para o interior da China continental. Então ele ainda conseguiu pegar resquícios de um modo de vida que você não encontra mais hoje, em função do desenvolvimento que houve no país. Então ele pegou resquícios mesmo, quando essas montanhas sagradas, elas eram habitadas realmente por pessoas voltadas para o caminho. Por exemplo, eu já fui, pela minha afinidade com o Tai Chi, eu já fui à montanha Udanshan, que é onde nasceu o Tai Chi. Né? Eu fiquei pensando, né, como é que esse cara, no início do século passado, deve ter encontrado essa montanha. Né? Porque deve ter sido muito diferente da forma como eu encontrei. Eu estive lá em 2002. Eu tenho certeza que se eu voltar lá esse ano, já está muito diferente. Porque a montanha ganha outra característica. Essa montanha é famosa no mundo inteiro. Né? Nos Estados Unidos e na Europa tem muitos descendentes de chineses que divulgam o Tai Chi, que divulgam a cultura chinesa e o taoísmo. E hoje tem excursões, né, com dezenas e dezenas de pessoas, são grupos imensos que invadem o Udanshan. Não é uma crítica, eu acho que tem seu valor para as pessoas poderem conhecer, mas não é mais aquela Udanshan que provavelmente esse autor encontrou quando ele visitou, nem é que eu visitei em 2000, que você percebia um modo de vida que você não percebe mais. Esse autor ele tem livros bastante interessantes, ele realmente viveu. O outro autor que eu gosto muito é o Christoph Schipper, o nome dele. Ele é um Christopher Schipper. Ele é um sinólogo. Schipper, S-C-H-I-P-P-E-R. Esse cara, ele é um sinólogo, ele é um dos sinólogos mais conceituados no mundo. Mas qual é o diferencial dele em relação a outros sinólogos? Ele, num determinado momento da vida dele, ele foi para a China e ele conseguiu espaço numa família de sacerdotes taoístas que acolheu ele. Então ele viveu com esses sacerdotes taoístas, ele foi iniciado por esses sacerdotes taoístas. Então os livros dele não são simplesmente uma tradução acadêmica dos textos que qualquer um pode fazer, está disponível no canal taoísta, qualquer pessoa que tenha conhecimento pode ir lá e traduzir. Os livros dele vão muito mais do que o conhecimento acadêmico da tradução de um texto do canon, porque ele tem essa vivência do modo de vida taoísta. Então ele tem um livro que infelizmente não tem em português, o nome é Taoist Body, o corpo taoísta. Esse livro é um livro que eu acho que é fundamental para quem se interessa em taoísmo ler esse livro, porque ele tem uma visão fantástica do taoísmo como um todo, como esse corpo. Por isso o nome do livro é esse, Taoist Body. Essa coisa que eu comentei no início, dessa coisa holística, dessa abrangência toda. Então são autores, assim, tem vários autores muito bons. Né? Estou lembrando desses aqui no momento, que são autores realmente que tiveram uma vivência diferenciada. Esse John Buffer foi porque ele viveu numa época que ele conseguiu ter acesso, antes do comunismo, antes da Revolução Cultural, a um modo de vida que praticamente desapareceu e está voltando, talvez aos poucos, pela tolerância que o governo hoje comunista tem em relação às instituições religiosas. E o Christopher Schipper, pelo fato de ele ter realmente vivido dentro de uma família de sacerdotes taoístas e ter sido iniciado e ter efetivamente praticado a função de sacerdote dentro dessa família. Então ele consegue compor o conhecimento acadêmico e a vivência, porque no final das contas o taoísmo é um modo de vida, não é teoria. Eu recomendo esses. É fácil de encontrar naquele site da Amazon. Este site me menos pode. Amazon, escrevo assim. Agora, o mestre Ma, ele morava também na China
Mestre Ma nasceu, ele nasceu na China continental, mas como um número grande de pessoas, eles fugiram para Taiwan. Então, quando a gente conheceu ele estava em Taiwan. E ele de que região da China? De cabeça não sei, mas está aqui. Não, porque você está falando de como que é Fengshan, né? Não, ele Não, você estava falando ele não era natural de nenhuma dessas montanhas sagradas, não. Mas aqui no prefácio, no próprio prefácio dele, diz que ele é do município de Guoyang, da província de Anhui. Aí se você entrar eu já fiz isso, se você entrar no Google Maps, você encontra. Aí você se localiza. E você aprendeu chinês? Como é que você começou? Como é que então, são coisas que vão acontecendo assim, naturalmente. Ele que era o tradutor do chinês, não? Isso. Você? Isso. Então, o Wagner fala muito de você, tá? Então tá, estou juntando, perfeito. Tá. É que são coisas que acontecem que, assim, que eu sou muito agradecido pelas coisas terem acontecido assim, né? Então eu fazia Tai Chi, aí eu tinha curiosidade, porque eu era uma pessoa muito racional. Eu tinha curiosidade de entender a teoria daquilo, né? Eu fazia exercício, em um ano eu já fazia a sequência inteira do Chiliano. Mas eu queria entender aquilo. E aí eu não achava, eu lia livros, o professor fazia pergunta, ele respondia, não ficava muito satisfeito. E aí eu trabalhava no centro de pesquisa da Petrobras, lá na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, próximo onde fica o aeroporto internacional, no campus universitário. Aí eu trabalhava lá e na época eu era pesquisador e eu e a minha equipe a gente tinha que se especializar em estatística, uma coisa que tem nada a ver com taoísmo. E aí a gente estava fazendo, a empresa contratou um instituto, né, e os professores desse instituto para a gente ser treinado dentro da empresa. A gente tinha aula o dia inteiro de estatística para ser aplicada na nossa rotina lá de trabalho. E aí o curso tinha várias etapas, um dos módulos caiu numa semana em que a Petrobras ela faz exclusivamente para valorizar o trabalhador, a segurança no trabalho, todos esses aspectos. E aí costumam ter várias atividades, são convidados palestrantes, etc. E aí eu olhei a programação e na programação tinha uma apresentação de Tai Chi Chuan. Então eu fiquei com vontade de assistir a apresentação de Tai Chi Chuan, né? Era de um professor muito conhecido na época. Pra você ter uma ideia, ele era professor num espaço que tinha na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ. Naquela época, aquele instituto ele tinha 600 alunos de Tai Chi. O professor Marcos Vinícius era famoso. E aí eu queria muito assistir a minha apresentação, só que eu estava preso num curso de estatística. Né? Aí eu fui falar com o professor. Falei, professor, está tendo uma semana aqui com vários eventos, vai ter uma apresentação de Tai Chi, né? E eu queria tanto assistir, seria possível propor para os alunos uma mudança no horário do almoço para eu poder assistir? Ele falou, pô, também tem interesse em assistir. Ele falou para mim. Aí eu falei, pô, que bom, vamos propor para a turma. Aí ele propôs. Isso é só no Rio. Aí ele propôs para a turma, a gente trocou o horário de almoço. E aí a gente foi assistir a apresentação. E aí quando acabou a apresentação, eu comentei, né, com ele, né, foi muito bonita a apresentação, fiquei impressionado. Ele falou, não, realmente é muito bonita a apresentação, mas eu achei muito marcial. Ele falou assim, aí ele complementou, eu conheço um monge taoísta que dá aula na praia do Leme, na areia, e ele faz os movimentos de uma forma muito mais fluida, não tem nada a ver com esse movimento marcial que foi apresentado aqui. Esse professor de estatística falou para mim. Aí, era o Francisco Mourão, né, que chegou a ser vice-presidente da Sociedade Taoísta. No período que o Cheng ficou fora, ele até ficou como presidente da Sociedade Taoísta. Aí começou o diálogo, né, com o professor de estatística, né? Aí ele falou, não, eu conheci esse monge, que me despertou um monge. Isso aqui ano?
Isso foi em 91, mais ou menos. Aí ele falou assim para mim, não, inclusive estou começando um curso de medicina tradicional chinesa daqui a um mês. Aí eu falei, é. Aí ele falou, não, eu até comento isso aqui, ele falou assim para mim, não, vai ser modular. Vão ser 3 anos de curso, mas são módulos. Eu vou fazer o módulo dos 6 primeiros anos, que eu luto karatê, e eu quero entender a fisiologia da medicina, como é que a energia flui nos meridianos. Fazer esse módulo de 6 meses. Eu falei, pô, eu acho que eu vou fazer esse módulo com você também. Aí ele me deu o endereço e foi assim que eu cheguei na Sociedade Taoísta do Brasil. E quando eu cheguei, eu saí do trabalho correndo, quando eu cheguei, tinham 2 pessoas fechando a porta. Essas pessoas eram, que já estavam fechando. Era o Cheng e a secretária dele. Aí eu falei assim, pô, eu vim para me inscrever no curso de medicina chinesa. Aí ele olhou assim para mim, a gente está com pressa, não vou... Aí abriu a porta. Aí eu me inscrevi no curso. Então assim que eu cheguei na Sociedade Taoísta. E aí depois que eu já estava na Sociedade Taoísta, há bastante tempo, de novo lá na Ilha do Fundão, no campus universitário, não tinha nada a ver com o taoísmo, eu ia almoçar muito num trailer que tinha lá que vendia comida natural. Aí eu ia caminhando, saía almoçar. Aí um dia eu vi num poste assim, Faculdade de Letras, primeiro curso de mandarim. Caramba, curso de mandarim. Aí cheguei e comentei no trabalho, né? Curso de mandarim e tal. Aí uma amiga minha, você não faz, você já estuda há tanto tempo a cultura chinesa. Eu falei, não, isso é muito difícil, isso é muito complicado, não vou fazer isso não. Aí ela falou, não, faz. Ela insistiu comigo, né? Aí eu comecei a fazer o curso assim, quer dizer, as coisas foram acontecendo, foram batendo na minha porta, e eu sou muito grato por causa disso. Eu cheguei na sociedade por causa de um professor de estatística. Da Petrobras, né? Quer dizer, comecei a estudar mandarim, porque abriram um curso de mandarim onde eu trabalhava praticamente, né? Porque o centro de pesquisa era pertinho da Faculdade de Letras, né? E aí quando eu fui fazer o curso de mandarim, foi interessante porque eu consegui uma das últimas vagas, eram 25 vagas. E tinha uma lista de espera imensa, um monte de gente interessada. Mas 3 meses depois de curso, nós éramos só 8. Os 25, o resto todo mundo já tinha desistido. E aí o que aconteceu? Criou uma relação muito próxima entre a professora e a gente, porque nós éramos só 8. Né? Inclusive a esposa do Cheng era aluna junto comigo. Criou uma relação muito próxima. E o marido dela era o cônsul de Taiwan no Brasil. E aí eles começaram, que eles valorizam muito quando você se interessa pela cultura deles. Aí eles começaram a ver que a gente tinha real interesse, que a gente ia continuar, eles começaram a convidar a gente para eventos na casa deles, né? Então lá no Rio tem um bairro que é onde tem esses apartamentos gigantes, o pessoal do consulado ocupa, aí eles chamavam a gente para festa, tinha tipo assim 130 pessoas na sala deles. Você tem noção do tamanho do apartamento, né? Aí eles chamaram a gente começou a conviver, até que um dia que ele virou para mim e falou: você não tem interesse de estudar mandarim na China, lá em Taiwan? Eu falei, interesse eu tenho, mas eu não sou mais estudante, eu trabalho, não tem como. Aí ele falou, não, mas eu estive vendo e tem um curso que eu acho que você pode fazer, um curso de verão, são 2 meses só. Aí eu ri, né? Eu falei, não posso, eu sou funcionário, não posso ficar 2 meses fora. Né? Aí ele falou, não, mas esse curso é assim, muito importante, você está se dedicando muito. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Né? Aí eu fui falar com o meu gerente. Eu falei com ele, olha só, eu queria fazer uma proposta, eu vou ficar 2 anos sem tirar férias. Né? E aí depois eu vou tirar 2 meses, vou juntar as férias. Ele falou, não, isso não pode, isso é ilegal, isso é um risco muito grande para a empresa, porque durante 30 dias vai ser oficial, durante 30 dias não vai ser, se acontecer qualquer coisa, vai ser considerado acidente de trabalho, eu não posso fazer isso. Aí eu fui lá, falei com o cônsul, não, mas é muito importante. Aí fiquei aqui na cabeça e eu procurei esse gerente de novo. Aí eu falei com ele, ó, queria te perguntar uma coisa, você se incomodaria se eu falasse com o seu gerente? Aí ele falou, não, eu não posso sumir, se você quiser falar com ele. Aí eu fui. Aí fui falar com o gerente. Aí eu falei pro cara, você cria um problema pro cara, né?
Porque o cara não quer dizer não, mas também não pode dizer sim. Aí o cara me ouviu, eu expliquei tudo para ele. Aí ele falou, cara, não posso fazer isso, mas me dá uma semana. Daqui a uma semana você volta aqui na minha sala. Aí uma semana depois eu voltei. Aí eu falei com ele. Aí ele falou, pensei, vou te dar um voto de confiança. Você vai para a China fazer esse curso aí. E assim também eu consegui um negócio que a princípio não era possível. Teve uma pessoa que confiou em mim e abriu essa possibilidade. Né? Aí fiquei 2 anos sem férias e fui. Aí fiquei 65 dias em Taiwan. Foi uma experiência fantástica. Eu fiquei num albergue de estudantes, gente do mundo inteiro. Da onde você pudesse imaginar, do Caribe, da Europa, dos Estados Unidos, centenas de pessoas estudando mandarim e alguns fluentes, tão fluentes quanto o chinês. Aquilo ali também me mostrou que era possível. Era uma questão só de dedicação mesmo. Mas essas coisas vão acontecendo, os caminhos vão se abrindo, por isso que eu comento, né? Começa na sua prática sem se preocupar. Faz a sua prática que as coisas vão acontecer. Não se preocupa que você não tem essa ferramenta ou outra, né? A ferramenta que você já tem hoje, que é muito simples de ser aplicada, ela está disponível. Aí você vai seguindo o seu caminho e as coisas vão se abrindo. Foi experiência pessoal, funcionou comigo, eu já vi funcionar com várias outras pessoas. Né? Nosso caminho lá também se abriu muito. Né? Quando a gente foi em 2006, eu, Wagner e o Hamilton, a gente foi com a intenção de ter um reconhecimento oficial, né? Porque o Shen era a nossa interface com o Instituto Paulista Chinês. E quando a gente chegou lá, eu já tinha ido a Taiwan, então eu já tinha deixado tudo esquematizado para a gente. Né? E a gente chegou no primeiro dia e a gente foi para um lugar que era onde os estudantes ficavam, né? Uma espécie de albergue, mas muito legal. E a gente teve que pagar integralmente, pelo mês todo, esse albergue. E aí a gente tinha outros planos totalmente diferentes. Né? E aí quando chegou, o mestre encontrou com a gente e falou, não, vocês não vão ficar aí não. Não, mas a gente já pagou, não, vocês vão ficar lá em casa. Aí eu falei, não, mas a gente já pagou, ele não. Aí ele falou lá com a secretarista, ele falou, não tem como devolver o dinheiro. Que a gente encontrou com ele 2 ou 3 dias depois que a gente chegou. Né? Não tem importância não, vocês vão deixar o dinheiro aí, mas vocês vão ficar lá em casa. E aí a gente ficou um mês prisioneiro do mestre. A gente treinava. O mestre morava num distrito, assim, é como se fosse São Bernardo para São Paulo. Né? E a sociedade taoísta lá era em São Paulo. Né? E a gente foi de metrô lá para a sociedade taoísta. Ele tinha que ir da casa dele de carro até lá, ele levou 2 horas no primeiro dia. A gente comprou cartão de metrô, a gente fez tudo, porque a ideia era assim, a gente ia morar nesse local, ele ia encontrar com a gente na sociedade taoísta e ia treinar a gente. Aí ele falou, não, vai ficar lá em casa. Tem tudo lá. E a casa dele era vários andares, 5 andares. O primeiro andar era no templo. Você passando na rua era um tempo, mas ele vivia ali com a família, com a esposa, com as filhas. E aí vocês viveram o cotidiano. E aí ele botou a gente preso lá dentro no mês de treinamento, às 7 da manhã às 11 da noite. Então a gente foi pensando que ia ser uma coisa e se abriu outra coisa totalmente diferente. Ele, né, realmente eu não esperava que fosse ter tanta abertura. Né? Quando você viaja para a China, se você tiver com o coração aberto, Mas pode foi muito legal, foi uma experiência, foi cansativo, né? Cansativo, estressante. Tinha horas que eu não conseguia mais raciocinar, porque o dia inteiro traduzindo. Aí tinha um aluno muito antigo, né, um inglês. Sim. Que ele já morava há 10 anos lá em Taiwan, ele era casado com uma taiwanesa, ele era totalmente fluente em chinês. Mas quando eu enxergava esse cara, eu queria falar inglês de qualquer jeito. Né? Eu não aguentava mais falar chinês. E tinha hora que dava nó, né? Ele falava em chinês, eu respondia em inglês, aí ele falava inglês comigo, eu já falava em chinês. Porque foi muito cansativo, mas foi uma coisa que se abriu pra gente. E foi uma experiência única que a gente teve. Até hoje, né?
quebrando os preconceitos, né? As pessoas acham engraçado quando eu conto, um mestre, eu falei, um mestre, ele é meu amigo no Facebook, qual é o problema? Não tem problema nenhum, até hoje a gente se fala pelo Facebook, ele pergunta, a esposa dele pergunta, as filhas dele perguntam, né? Por que vocês não voltam? Por que vocês sumiram? Né? Então foi uma experiência muito legal, a gente foi abraçado pela família, né? Criamos situações extremamente embaraçosas por causa da diferença cultural. Ele tinha o hábito de chamar a gente para sair para jantar. Aí ele chamou a primeira vez. Aí a gente foi. Aí chamou a segunda, a gente foi. No outro dia ele veio falar comigo, o que está acontecendo? Não entendi. Como assim, o que está acontecendo? Aí ele falou, não, eu me senti ofendido. Eu já convidei vocês para jantar 2 vezes, você não me convidou nenhuma. Porque na China, culturalmente, você convida a pessoa, imediatamente ela retribui. Não, e é isso mesmo. Né? E eu não sabia disso, a gente não sabia. E aqui no Brasil também. Não sei se tem chinês aqui, mas é exatamente isso. Aqui no Brasil também. A gafe que a gente cometeu assim, a gente não levou cartão de visita. E todo lugar que a gente conhecia alguém, eles, a primeira coisa, davam cartão de visita. E a gente não tinha algo para devolver. Né? Então o cartão de visita tem que ser com as 2 mãos, tem uma formalidade. O cigarro, não. Então a gente passou por situações embaraçosas, eu falei para ele desculpa, eu não sabia, eu convidei ele para o jantar, só que tinha outra situação embaraçosa. Eu, principalmente, não conseguia me adaptar à comida daquela família. E isso era um constrangimento imenso. O Wagner foi o que se adaptou melhor. E aí ele falou assim para mim, não, então já que você vai convidar a gente hoje, só que você vai convidar, você convida para onde você quer comer. Eu já estava desesperado, eu falei, então tá bom, vamos pro Pizza Hut. Eu quero comer. Aí fomos pro Pizza Hut. Aí outra surpresa, né? Chegamos no Pizza Hut, lá no centro de Taipei, um lugar super movimentado, numa esquina. Quando entramos no Pizza Hut, um buffet de comida chinesa. Aí eu falei pra ele, mas eu conheço Pizza Hut em vários lugares do mundo, eu nunca vi isso. Ele falou, se Pizza Hut vendesse pizza aqui, já tinha falido, fechava em um mês. Eu vim aqui comer comida, a pizza é um detalhe. Aí a gente queria pizza, ele teve que chamar o garçom, explicar pro garçom, veio uma pizza pra gente, porque ele comeu a comida do buffet chinesa e no final comeu uma pizza lá doce. Como se fosse uma coisa assim que ele nem liga muito, né? Então a gente passou por vários constrangimentos por diferenças culturais e ele não sabia o que fazer, né, para tentar agradar a gente, até o dia que ele entrou em desespero total. Ele falou, hoje a gente vai ao supermercado, quem vai fazer a janta é você. Porque eu não comia nada que ele servia. Aí eu falei, caramba, como é que eu vou resolver isso? Aí chegava no supermercado, a prateleira assim, era um supermercado gigante, mas a área que tinha para coisas ocidentais, ela ocupava assim, metade dessa cortina. Aí eu peguei um macarrão, e peguei um molho de tomate e queijo ralado. E eu preparei. E aí eles estão vendo aquilo. E eu, Wagner, viu, todo mundo se deliciando. Eles provaram, eu vi que não tinha agradado. E eu cheguei à conclusão que foi uma total tragédia quando ele pegou aquele potinho com os palitinhos dele, cheio de arroz, e jogou o macarrão ali dentro e misturou o arroz e ele comeu. Então teve todas essas experiências, esses choques culturais aí, que foram muito legais e são inesquecíveis, né? Isso ainda tem 12 anos. Né? Pois é. Por outro lado, teve uma experiência muito interessante também com o China Taoist Institute que o Luciano estava falando, né? Que é um lugar muito lindo e tal. Quando a gente entrou para conhecer, a gente já entrou pela entrada de serviço. Porque o professor dava aula e a gente foi acompanhando o professor. Então a gente nem entrou pela entrada principal, a gente entrou pela área de serviço mesmo. Não, Que pra gente já foi um grande. Ao máximo, né? Exclusiva, né? A gente pediu para ele, a gente assistiu, apesar de não conseguir acompanhar direito, uma aula que ele estava dando para os sacerdotes que estavam em formação, que ele é o professor titular de ritos e cerimônias do Instituto Taoísta Chinês. Da mesma forma que o mestre Ma era o professor titular da área de meditação. Né? Então tem professores para as diferentes áreas e o cara tem uma formação no Instituto Taoísta Chinês muito completa. Né? É bem legal.
É um templo, são 2 templos, né? E no segundo templo, que fica mais atrás, a parte abaixo do primeiro andar são só salas de aula e alojamentos para os sacerdotes, que são prisioneiros, enquanto são treinados. E só para finalizar, que é uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam, né, quando a gente fala de sacerdote, na China tem 2 grandes escolas, né, tem 2 grandes tradições taoístas. A real integrada, que a gente chama, que prevalece na China continental, eles de fato são monges celibatos. A ortodoxa unitária, que é a que a gente segue, não existe nenhuma restrição em relação a casamento, etc. Então existem 2 tradições fortes, existem outras também. De fato, a real integrada ela sofreu uma influência grande do budismo, por isso essa restrição, por isso o celibato, porque originalmente no taoísmo nunca houve celibato. O taoísmo acha que você tem que viver o processo naturalmente, não faria sentido uma restrição desse tipo, mas ela existe, mas não existe na nossa tradição, que as pessoas perguntam, não, mas como é que você trabalha? Como é que você tem esposa, tem namorada? Como é que você tem filhos? Se você é sacerdote, se você é monge. Esse termo também é um termo muito difícil de traduzir, né? Porque de fato Dao Shi, seria literalmente o cavaleiro do Tao. É alguém que conhece o caminho, que vive o caminho. E é traduzido como Taoist Priest em inglês. É sacerdote taoísta. Eu acho que sacerdote é uma palavra mais adequada do que monge, a não ser no caso do pessoal que vive mesmo em celibato, isolado. Então a gente é dessa tradição que é uma tradição mais flexível nesse aspecto. É isso. Foi muito bom conversar com vocês. Alma aqui. Obrigado, Luciano. Queria agradecer. Tá? Uma lembrancinha Obrigado. Agradecendo a sua vinda aqui, simbolicamente. Tá? E, nossa, foi muito bom. Adorei. Lembrei de um monte de coisa. Eu acho que o mais interessante do que uma palestra formal é a gente falar um pouco e depois abrir para a gente conversar e trocar ideia. Né? Contar sobre os caminhos. Com certeza. Muito bom. Então, agradeço uma vez mais ao Luciano. Se alguém chegou depois e ainda não teve a oportunidade de autografar o livro, o Luciano vai estar aqui ainda, autografa o livro, tá bom? E agradeço uma vez mais a presença de todos vocês. Tá bom? Obrigado. Obrigado aí.